Olá, amantes dos estudos! Eu estou estreando um novo quadro aqui no canal que se chama Sou o Professor, e agora? Nesse quadro eu tento tirar algumas dúvidas metodológicas, abordo temas de ensino e convido a todos a participarem comigo. Se você gostou da ideia, já deixa o like aqui no canal. Eu sou o John Condé e vamos aos estudos! Há 50 anos atrás, o Stonewall, um bar LGBT em Nova York, foi palco de um conflito entre a polícia e seus clientes. Esse caso ficou conhecido como a Revolta de Stonewall e aconteceu em julho de 1969. E foi quando se tornou o movimento de liberação e ativismo pelas causas LGBT. Se vocês quiserem saber mais sobre a Revolta de Stonewall, eu vou deixar o link aqui na descrição de uma reportagem feita pelo Fantástico. Mas aí você deve estar se perguntando por que dessa breve descrição que eu dei sobre um bar, já que esse é um canal de estudos. Bom, no dia 23 de junho ocorreu a 23ª Parada do Orgulho LGBT, que teve como tema os 50 anos de Stonewall. Eu acho esse um gancho muito bom para se trabalhar um tema meio controverso com os alunos, que é o tema diversidade. Eu entendo que esse é um assunto muito importante que deve ser trabalhado com os alunos, como todos os outros assuntos e temas transversais, porque é um método de se conviver realmente em sociedade, e vejo que muitos pais ou mesmo professores não estão preparados para abordar esse tipo de assunto, não por causa de qualquer tipo de preconceito, apesar de que ele realmente existe. Não se tem o conhecimento necessário para se trabalhar esse tipo de tema com as crianças. Mas e aí? Como eu trabalho diversidade com as crianças? Vamos lembrar que diversidade não é apenas trabalhar as causas e o orgulho LGBT. Esse é só um gancho que teve para que esse tema possa ser abordado, mas principalmente é se trabalhar a parte do racismo, misoginia e tantos outros temas que causam uma separação das nossas pessoas e da nossa cultura. Mas como eu perguntei antes, como trabalhar diversidade em sala de aula? Sozinho, eu não conseguiria responder essa pergunta, porque além de ser muito complexa, existem uma série de fatores que me impedem. Por isso, eu lancei essas questões nas redes sociais e pedi para que a galera me ajudasse. Falei que precisava entender de jovens, adultos, professores e estudantes as suas vivências em sala de aula e como seria o melhor método de trabalho. O que é que essas pessoas esperavam que fosse a posição da escola ou dos professores, da sociedade, enfim, com relação a esse tema. É claro que teve uma abordagem maior às causas LGBT, porque, como estamos em junho e a parada do orgulho LGBT foi nesse final de semana, nada mais comum e aceitável que essa pauta fosse bem forte nas respostas que eu recebi. E posso falar que a aceitação e a resposta da galera foi super incrível. E o conteúdo não poderia ter ficado melhor. A primeira pergunta que eu lancei nas redes foi o que a galera entendia ou achava que deveria ser o trabalho do professor com os alunos para que esse tema de diversidade fosse abordado de forma natural e que os alunos que se identificavam não passassem por situações vexatórias. E um dos nossos seguidores respondeu. Eu vou ler aqui a resposta na íntegra dele para que vocês possam ter uma ideia de base do que foi passado para mim como material de estudo. E aí eu vou comentar com vocês. Ele respondeu o seguinte: então, cara, aí é que tá. Não é uma questão de professores, e sim de criação de berço, de família. As pessoas colocam coisas nas costas dos professores, mas quem educa os filhos são os pais. Na verdade, nós todos, independente da sexualidade. Diversidade, até mesmo os gays. Por exemplo, eles não se beijam, não demonstram afeto em frente às crianças por respeito. Eu, em um caso particular, também não faço e entendo, mas se todos fossem acostumados, desde cedo seria normal. As crianças são acostumadas com muitas coisas desde sempre. Por exemplo, se você pegar uma criança antes da criação da eletricidade, da tecnologia e colocá-la hoje em dia,
e depois pegar uma criança acostumada com tecnologia e colocá-la antes dessa tecnologia ser criada, você vai ver que existirá uma série de fatores que essa criança não irá entender e até achar estranho. Eu acredito que se a homossexualidade fosse tratada normalmente, até mesmo pelos homossexuais, ajudaria na aceitação. Toda a nossa vida nós vemos casais hétero, e ele colocou aqui entre parênteses, acha esses termos errados entre casal hétero, casal homo, casal bi. A ideia é que todos fossem chamados apenas de casais, porque são um casal. Toda a nossa vida vemos casais héteros juntos e nunca falamos nada. Por quê? Mesmo a TV, igrejas, os pais, a Bíblia ensinam que é o certo. Por isso nós simplesmente aceitamos. Se mudar a partir das crianças, até mesmo acabando com esses termos, que foi o que eu falei agora, ajudaria a criar uma sociedade melhor. Um ponto muito legal que ele levantou foi o fato da sociedade querer colocar a culpa em cima dos professores. Nós entendemos que a educação de uma criança ela deve ser compartilhada, certo? Entre sociedade e escola, assim como está descrito no artigo 205. Educação, direitos de todos, dever da família e do Estado. E hoje eu percebo que nós estamos faltando com essas crianças constitucionalmente. Porque se os pais não educam da forma correta para que a criança possa viver em sociedade e tenha essa educação refinada pela escola, criamos caos generalizado como acontece hoje em dia. Outro ponto que ele levantou foi o fato de não haver uma aceitação por parte dos próprios LGBTs quanto à sua posição social. É claro que não pode se impor a sua vontade em cima da vontade dos outros. Isso vale para ambos os lados. Mas também muito se dá ao fato de que o preconceito já está tão infundido na mente da sociedade em torno dela, que quando você luta por causas próprias, acontece todos esses tipos de problemas como vemos atualmente. Depois dessa colocação, um outro seguidor ele deu seu contraponto. Ele enviou um áudio com a sua apresentação e o que ele achava que deveria ser o trabalho da escola e da sociedade quanto ao trabalho sobre o tema de diversidade. Eu vou colocar agora para vocês escutarem. Oi, Chuchu. Vamos lá. Eu sou estudante de publicidade, tenho 22 anos, me chamo Ricardo Fujihara. Eu sou fotógrafo e outras coisas aí também na vida. Eu estou dentro do coletivo Asiáticas pela Diversidade e na faculdade eu estou dentro do coletivo Afromac. Eu tento ler bastante a respeito de questões de gênero, etnia e sexualidade, mas o meu foco maior mesmo é dentro de etnias, e dentro de etnias falando sobre asiáticos e negros. E eu acho que é isso. Então, tia, eu entendo o seu ponto de vista, mas da mesma forma eu não concordo. Tem que vir de berço? Tem que vir de berço. Só que quem que tá sendo pai hoje em dia, sabe? É você que vai ser pai, sou eu que vou ser pai, é seu amigo da faculdade que vai ser pai. E são essas pessoas que não estão sendo ensinadas e não foram ensinadas e vão repassar um conteúdo que não é muito favorável para a classe, para a comunidade LGBT, entendeu? Então, a questão não é ensinar. Tanto que eu falei, não é ensinar, é você identificar. Então, por exemplo, eu tive a sorte, eu ter a iniciativa de chegar numa professora e falar, olha, eu sinto isso, isso, isso. É normal. Existem outras pessoas como eu. Quando eu sair do ensino médio, vai acabar esse bullying que eu sofro, sabe? É, E não tem esse tipo de conversa hoje em dia, pelo que eu vejo das pessoas com os professores e tudo mais. Quer dizer, nunca teve esse tipo de conversa, né? Se é pro meio heteronormativo, tem. Tipo, ai, professor, eu gosto de fulano de tal. Ai, professor, eu gosto de fulano de tal. E acabou. Isso é o comum. Não é tipo, a professora, eu sou um homem e eu gosto de fulano de tal. Então, eu entendo que tem que vir de berço, eu concordo. Assim como muitos tipos de educação deveriam vir de berço. Mas elas não vêm. Porque as pessoas não foram ensinadas.
a ter esse tipo de conduta, esse tipo de comportamento. E pra gente ter esse tipo de conduta, esse tipo de comportamento, a gente tem que aprender isso em algum lugar. E pra gente aprender isso em algum lugar, é melhor que a gente aprenda isso enquanto a gente é jovem. E pra gente aprender enquanto a gente é jovem, a gente tem que aprender numa instituição, que seja a escola, seja o colégio, seja a creche, seja onde for. Entende? Um ponto muito importante que esse nosso seguidor ele colocou em áudio foi o fato de não haver uma conversa aberta com os alunos. Sempre, enquanto professores, nós estamos acostumados a apenas ter a obrigatoriedade de passar o nosso conteúdo em sala de aula, e quando alguns alunos vêm com algum tema que a gente acha inapropriado, nós sempre colocamos um ponto final, colocamos uma pedra em cima desse assunto e não discutimos ele de forma aberta. Geralmente, a dúvida de um aluno é a dúvida da sala inteira, e nós não podemos, por exemplo, ficar com vergonha de trabalhar certos tipos de conteúdos com os nossos alunos. É claro que nós devemos respeitar a idade, a faixa etária e o grau de conhecimento que esses alunos têm, e nunca ir além do que foi perguntado. Mas também não podemos simplesmente deixar esse assunto morrer e esse aluno ficar com essa dúvida. Porque hoje, com o acesso à internet tão liberado, tão vasto, tão fácil de acesso, esse aluno, se ele não encontra uma posição, se ele não encontra um conforto em casa e não encontra um conforto no professor, ele vai procurar na internet. E nós sabemos o que existe na internet hoje em dia, não é verdade? E aí temos aqueles alunos que acabam causando e sofrendo bullying. Seja por iniciativa por parte dos pais, quando os pais dizem assim, olha, não leva desaforo para casa. Ou seja por parte da própria sociedade, porque esses alunos eles sentem a necessidade de se mostrarem mais fortes do que outros alunos. E acabam pegando no pé daqueles alunos mais fracos, ou que têm um jeito mais delicado, ou simplesmente porque são negros, são pobres, são gordos, são meninas, enfim. Para se causar um bullying, não precisa ter muitos ingredientes para a receita. Basta apenas ter no nosso caso, como nós estamos falando de crianças e adolescentes, basta ter apenas uma adolescente com pouca informação, um grau de ignorância maior e uma vontade de se sentir superior às outras crianças. E aí nós vemos os casos de bullying se instaurar dentro da sala de aula. O site do Unibanco publicou uma matéria sobre aprendizagem em foco que se intitula Silêncio da escola, a diversidade sexual prejudica a todos. O link também estará aqui embaixo na descrição para quem quiser saber mais sobre essa matéria. Nele, ao longo da matéria, nós conseguimos ver um gráfico onde consegue-se ler que pelo menos 40% das pessoas que sofrem bullying na escola, dos jovens, são homossexuais, seguidos por 29% de negros e 21% de classes menos favoráveis. Como eu falei anteriormente, por entender que muito dessa revolta seja gerada pelos próprios tutores dos alunos, seja por falta de conhecimento, seja por apelo religioso ou simplesmente por preconceito, eu apoio sim que todos os temas sejam abordados dentro de sala de aula, como eu falei anteriormente, sempre respeitando a faixa etária e o grau de conhecimento de cada aluno, e não indo muito além do que foi perguntado, para que pelo menos possa se dar um embasamento social para essas crianças. Porque como professores nós estamos criando indivíduos que vão conviver em sociedade. E hoje em dia não se pode conviver em sociedade com falta de conhecimento. Tanto o público LGBT, quanto os negros, quanto as mulheres, levaram anos para conseguir um lugar de destaque na sociedade. As mulheres, elas só conseguiram direito ao voto no Brasil em 1932. E esse direito ao voto só foi incorporado à Constituição em 1934 e mesmo assim como voto facultativo. Antigamente, era só direito do homem de votar. Então, elas não tinham voz, pelo menos até 1934. E somente em 1965 é que o voto feminino foi equiparado ao voto masculino.
Os negros ainda hoje lutam pelo seu lugar de direito na sociedade e lutam contra o preconceito baseado na escravatura. E seguem lutando para que possa ter o seu lugar na sociedade como qualquer outra pessoa. Entendem? Só em 1990, a OMS retirou a homossexualidade da lista internacional de doenças. E somente em 2018, a OMS retirou a transexualidade da lista internacional de doenças mentais. Muito foi feito e muito ainda precisa se fazer para que todas as pessoas possam conviver em sociedade. Quando se fala em trabalhar diversidade na sala de aula, basicamente nós estamos comprando uma guerra em prol da educação. Um dos nossos seguidores, ele é professor, e ele mandou a seguinte resposta. Olha, as conversas em sala de aula sempre rolam, mas tudo depende de como a comunidade escolar recebe essa informação, mais especificamente as famílias. Estamos vivendo um momento muito delicado em que toda e qualquer situação tem se tornado em caça às bruxas. Trabalho na Prefeitura de São Paulo, na Diretoria Regional de Ensino de um lugar X, com formação de professores, e desde que a atual gestão assumiu, o que mais se tem notícias lá no departamento são casos de denúncia de famílias contra professores por doutrinação. Esses casos de denúncia acabam virando processos administrativos contra os professores. Até a forma como falamos em sala de aula, como abordamos os assuntos sobre sexualidade, diversidade e outros assuntos transversais, são vistos com o viés ideológico e questionados pela família tradicional brasileira. Vejo meus alunos sofrendo, faço intervenções pontuais, abordo as questões de gênero e sexualidade de forma interdisciplinar e informal, através de conversas, mas não podemos fazer muita coisa em sala de aula. Eu recebi também um outro contato de um outro professor. Começamos a conversar e quando eu perguntei o que ele entendia que deveria ser o papel da escola e dos professores com relação aos temas transversais, ele respondeu: eu trabalho com ensino fundamental e médio e eu discuto estereótipos de sexualidade sempre que posso. No médio, mais acertadamente, mas no fundamental, mas de maneira comportamental, para desinternalizar aquelas brincadeiras machistas. Eu acho que impedir que a sala de aula se transforme em um ambiente tóxico para qualquer aluno que fuja do padrão é responsabilidade do corpo docente, sim. Eu acho que a escola precisa se integrar à comunidade. No corpo discente, docente e de funcionários, nós encontramos essa diversidade. E trabalhar a inteligência interpessoal e as competências socioemocionais dos alunos é fundamental. Desenvolver empatia é educar-se. Daí, eu perguntei como ele trabalhava esses temas transversais, o tema de diversidade com os alunos dele. E ele respondeu: eu sou professor de português, então uso o texto como pretexto para discutir temas transversais, raça, sexualidade, religiosidade, gênero e por aí vai. O que eu pude perceber foi o seguinte: os alunos, eles acabam sofrendo bastante por conta dessa sexualidade aflorada, de modo que não conseguem suporte em casa e muitas vezes não conseguem suporte na escola. Sendo que, como orientador, pedagogo, professor, independente de como você gosta de ser chamado, nós temos esse dever ético de pelo menos tentar nortear esse adolescente da melhor forma possível, sempre com informação. Nós sempre devemos tomar uma atitude imparcial e fazer com que esse indivíduo, esse ser humano, fique pelo menos confortável em ser quem ele é. Outra pergunta que eu lancei nas redes foi: sendo um garoto LGBT, como foi passar pelo ensino fundamental ou o ensino médio? E as respostas foram muito mais pesadas do que eu imaginava. É claro que por vivência a gente já tem uma ideia de como vai ser essas histórias, mas nunca o que acontece com a gente é o que acontece com o nosso vizinho, não é? Um dos nossos seguidores, ele respondeu o seguinte: bem,
Todos da minha sala me odiavam, me desprezavam, até precisarem de ajuda copiando atividades com respostas de prova, me zoavam, desprezavam e ignoravam muito, mesmo o que diziam ser meus amigos. Meus professores não falavam nada, e se eu falasse, eles falavam apenas: "Ah, deixa ele em paz", e continuava a mesma coisa. Basicamente, meu ensino médio foi uma bosta. Nesse primeiro caso, nós podemos entender o seguinte: eu não conheço a vivência desse seguidor que me mandou essa mensagem. Eu não sei como é o dia a dia dele, eu não sei se ele desenvolveu algum tipo de transtorno, como, por exemplo, depressão, ansiedade, síndrome do pânico. Mas eu entendo que esse tipo de coisa, ela acaba desencadeando uma série de fatores e transtornos tão fortes que às vezes a pessoa não consegue lidar com seus próprios sentimentos. E aí acaba virando uma bagunça psicológica. Teve uma outra conversa que me chamou bastante atenção, foi de um garoto que ele acabou se abrindo comigo como foi ser um garoto gay no ensino médio. Meio que nessa época que eu comecei a entender o que era ser gay. Demorei a perceber o que era sentir atração por garotos, pois até então namorava apenas meninas. Eu não me sentia bem com isso. Me sentia errado ao ficar com mulheres. Mas, ao beijar o meu amigo pela primeira vez, tudo mudou. Eu comecei a me entender. Depois me assumi para os meus pais. E foi difícil. Na escola tudo ficou pior, pois era um garoto negro e gay. Era muito zoado pelos meus colegas. Mas tentava não me deixar abater. No início foi muito difícil. Tive depressão e já tentei até me matar. Mas foi uma experiência para nunca esquecer. Carrego as marcas até hoje. E aí eu perguntei qual deveria ser a posição da escola com relação a esse tipo de abordagem, esse tipo de tema. E ele respondeu: as escolas deveriam ter um funcionário para esse tipo de coisa, como psicólogo ou orientador, para aconselhar esses alunos que não têm nenhum tipo de suporte em casa. Tem professor que tenta assumir esse papel, mas deveria ter alguém para trabalhar com isso mais a fundo. Tem alguns casos que é pior, de família expulsar o filho, bater ou prender. Eu tive muito medo quando eu me assumi por causa disso. O suicídio entre jovens LGBT refere-se ao suicídio de pessoas entre 15 e 29 anos que se autodeclaram homossexuais, sejam gays ou lésbicas, travestis, transexuais, bissexuais. De acordo com pesquisadores, as taxas de suicídio, tentativa de suicídio e idealização suicida entre jovens desse grupo social são comparativamente maiores do que qualquer outro jovem dentro da mesma faixa etária. Adolescentes, adultos e jovens adultos LGBTs têm as maiores taxas de tentativas de suicídio. De acordo com alguns grupos de pesquisa, isso ocorre porque está totalmente ligado a uma cultura heteronormativa e a homofobia institucionalizada, incluindo campanhas políticas contra os direitos civis LGBT e proteção a essas pessoas, como, por exemplo, campanhas políticas recentes e contemporâneas que se opõem e tentam impedir o reconhecimento legal das uniões estáveis entre pessoas do mesmo sexo, assim como a legalização do casamento. Também foi observado que a depressão, uso de álcool e uso de drogas ilícitas aumentam gradativamente sempre que alguma lei discriminatória contra pessoas LGBT são aprovadas. Outra estatística marcante que o estudo apontou é que 1 em cada 14 homossexuais e bissexuais tentaram se matar, no mesmo momento em que 1 a cada 33 heterossexuais, em geral, tentaram tirar as suas próprias vidas. Muitos desses jovens LGBTs falam que o primeiro pensamento de tentativa de suicídio ocorreu após sofrerem abusos, violência ou discriminação dentro de sua própria casa. E aí, esse estudo concluiu que a chance de um homossexual se matar é 5 vezes maior do que um heterossexual na mesma idade.
É claro que não podemos atribuir a culpa da educação de hoje apenas nas escolas, mas deveríamos pelo menos tentar, de todas as formas, trabalhar temas transversais como sexualidade, diversidade, gênero, raça, religiosidade e todos esses temas transversais que são muito importantes para se constituir um indivíduo, porque como professores nós somos o exemplo da sociedade. Somos o segundo exemplo. O primeiro exemplo é claro que eles vão ter em casa. É chegando na escola que nós poderemos refinar essas crianças e esses adolescentes para que tenham o maior número de informação concreta possível, para que coisas como bullying, suicídio, drogas e violência dentro da sala de aula não ocorram. Para que assim a gente possa pelo menos viver um pouco melhor em sociedade. Estamos longe de viver uma utopia, mas no meu ponto de vista, a classe docente tem o dever de tentar fazer uma sociedade melhor para os seus filhos e os filhos de seus filhos. Então, pessoal, esse vídeo eu sei que ele ficou um pouco longo, mas era muito importante que eu falasse isso porque, como vocês viram, é um tema que aborda muita coisa. Dentro de um simples tema como diversidade, eu consegui abordar com vocês tópicos como suicídio, drogas e tantas outras coisas. É claro que nós não conseguimos ter todas essas respostas de uma vez só. Como eu falei, existem muitas coisas que me impedem, e eu também não sou um especialista nesses casos. Todos esses dados eu vou colocar o link aqui na descrição para que vocês possam entender um pouco mais. Até porque conhecimento é tudo. E fala pra mim, coloca aí nos comentários se você gostou desse vídeo, se você gostou da ideia de trabalhar esse tipo de coisa, porque a gente sabe que, principalmente nas faculdades de licenciatura, a gente consegue ter um geralzão de como é trabalhar em sala de aula. Mas é chegando dentro da sala de aula que o bicho pega. Então eu quero saber de vocês o que acharam desse vídeo e o que vocês esperam para os próximos vídeos. Deixe o seu like caso você gostou desse vídeo. Se não é inscrito, inscreva-se no canal e já ative o sininho para que você possa receber os novos vídeos assim que forem lançados. E compartilhe esse vídeo com aquele amigo que está precisando ter um norte na vida. Eu gostei muito de estar aqui com vocês. Meu nome é John com D. E nos vemos no próximo vídeo.